Paizinho Santo, Pai querido, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. E segundo, Pai, para te pedir, Senhor, por favor, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos ajudar, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, através de tudo que vamos falar aqui. Só sabemos que somos dependentes do Senhor. Eu quero pedir para o Senhor agora, nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor visite a minha irmã, vovó Simone. Que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que renova as nossas forças, é aquele que nos alenta e nos ajuda, venha, Senhor, nesse momento, tocar na vida da minha irmã, e que ela possa ser renovada em Ti e revigorada em Ti. Que ela tenha, Senhor, um dia abençoado e que as tristezas, que as decepções saiam da sua mente e que ela possa olhar para Ti, Senhor, e sentir gozo e paz. Abençoa cada pessoa que está conosco, Pai, seja através da rádio, seja através do Facebook, da fanpage, ou aqueles que vão assistir através do YouTube ou do Google. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, Pai, pois nós precisamos do Senhor. Sem Ti nada somos. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, vamos então ao nosso estudo, né? Quem está pela rádio vai poder ver o que eu vou colocar aqui, como sempre eu falo, né? Mas, lamentavelmente, nós não temos ainda nenhum tipo de recursos para poder mostrar para os nossos irmãos que estão pela fanpage, tá certo? Só que os irmãos que estão pela fanpage eu posso ver, né? Que estão lá. E os irmãos que estão pela rádio, lamentavelmente, eu não posso ver, né? Então tem esse disparate. Eu vejo os que estão aqui e não vejo os que estão lá. Não vejo os que estão lá, mas vejo os que estão aqui. E quem está lá vê o que eu vou colocar. É assim, até que um dia tenhamos, né, essa oportunidade de poder mostrar para cada um de vocês, né, que estão comigo aí, através da rádio, né, e através da fanpage, que possam estar vendo, tá bom? Muito bem, se você estiver através da rádio, você pode me mandar um WhatsApp para dizer, ó, tô aqui, né? E aí eu posso te mandar um abraço, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre vaso, né? Sobre vaso. E nós vamos estar falando algo que você vai viajar um pouco comigo numa história, né? Primeiro eu vou te contar uma história que é de muita informação que eu também não sabia. Eu não vou dizer para você que sabia, eu não sabia. Mas o Espírito Santo me levou para fazer tudo que está aqui. Por isso que eu digo que quando o Senhor me levou para fazer esses estudos, Ele me levou para fazer um estudo bíblico diferente, sabe? De uma forma diferente. Eu estive aprendendo a trabalhar com esse PowerPoint, que eu trabalho hoje, né? Que eu vou pôr aqui na rádio. Aí, PowerPoint, tá lá bonito, lá, bem amarelão, vaso, né? E o Senhor começou a me usar para fazer assim, porque eu aprendi a trabalhar com PowerPoint antes de voltar para a América. Porque aqui na América foi quando eu fiz esses estudos bíblicos, já tem mais de 16 anos, por aí. Ou mais, por aí. Então vamos lá, vaso. Eu tenho uma foto de um vaso muito bonito, né? É que nem eu falo, quem está pela rádio vê. Mas eu não vejo quem está pela rádio. Mas aí está esse vaso, que por sinal é um vaso bonito. É um vaso de barro, pintado, muito legal.
E você sabe que a fabricação de um vaso, né, nós vamos ver tudo isso nós vamos ver. Mas só para você ter uma ideia, não é tão fácil como pensa, né? Não é tão fácil como se pensa, né? Mas vamos ver a origem do vaso. A origem. Você sabe que eu também não sabia. Nunca tinha imaginado que a origem do vaso é algo muito antiga. E o que me chama a atenção, dentro do que eu já comentei agora há pouco em espanhol, é como Deus trabalhou e trabalha na mente do homem, né, para produzir na mente do homem exatamente, ok? Exatamente o que ia suceder mais adiante. Não é que Jesus falou de coisas que já existiam. Não. Porque tudo parte da mente de Deus. Tudo. Pode ter sido antes de Jesus. Ok? Pode ter sido antes. Mas Jesus já sabia de tudo isso. A vó Simone está mandando um alô aqui, que está assistindo pela rádio. Já orei, inclusive, pela senhora, pela sua vida. Eu não sei se a senhora ouviu, mas vai estar aí gravado. A senhora vai poder assistir no começo. Tá bom? Fiquei muito constrangido no sentido de ouvir, né, a sua pequena história. Mas tudo se fez novo. Foi o hino que tocamos aqui do meu sobrinho, pastor Rodrigo Corrêa. Bom, vamos ver aqui, vamos viajar um pouco na história primeiro, tá bom? Mas nunca se esqueça de olhar para você, tá? Porque nós vamos falar de nós mais na frente. E com certeza vamos ver grandes mudanças. Vamos ver coisas horríveis e vamos ver coisas boas. Porque vaso é um negócio interessante, tá bom? Nós vamos falar sobre agora, a vó Simone está acompanhando pela rádio. Tá bonito, não tá, vó Simone? Esse slide amarelão aí, né? Bonito, né? Aquele vaso que eu já mostrei, né? Aquela foto do vaso. Não sei se a senhora viu. A senhora que está comigo aí pela... Aí, esse vaso, né? Sobre vaso. Agora eu vou tirar e vamos aqui. A origem do vaso. Nós vamos falar um pouco... Eu não conhecia. Eu digo para você que eu já tinha visto algo, mas eu não conhecia, não sabia. Não, sabe, quando você não se prende nas coisas, às vezes, sabe? Porque às vezes nós não damos importância. É por isso que a Bíblia é bem clara quando diz que Deus chama e capacita. É bem claro. Pois é Ele que faz. E em nós, o seu querer e o seu efetuar. A origem do vaso... A origem dos vasos para bonsai. Vamos ver a origem do vaso para bonsai. É interessante. O que é bonsai? Né? Bonsai. Agora está lá a Manjane. Manjane, desce daí, Manjane, só vai cair. Eu vejo a Manjane lá em cima. Vamos aqui. Bonsai, né? Bonsai. Deixa eu tirar aqui para quem está na rádio. Dá uma olhadinha só no vasinho que está ali atrás de mim, olha lá, o vasinho, bonsai. Eu já volto com a minha imagem. Botei 2 vasos aqui do bonsai, né? 2 vasos do bonsai. É interessante essas árvores, né? Se vê muito em filme de japonês, filme de ação de japonês, aparecia muito no karatê, no Karate Kid aparecia algumas dessas arvorezinhas, né, que chama-se a árvore de bonsai, né? Mas olha que interessante, deixa eu voltar agora a minha cara aqui. E vamos ver essas definições, né? Bonsai é em japonês, eu não sei qual é se é em Nihongo, eu não sei que é bonsai, né? Que significa árvore em bandeja, o que você vê aí na rádio comigo, você está vendo. Mas essa bandeja significava para eles um vaso, né? Foi o primeiro formato
Talvez. Porque no Japão eles fizeram isso. No Japão. Mas nós vamos ver a história disso aqui. A história do vaso é uma coisa assim impressionante, né? Então vamos aqui, porque é só uma história por enquanto. Tá bom? Vamos lá. Um bonsai precisa ter outros atributos. Entretanto, além de simplesmente estar num vaso raso, era considerado um vaso raso, que para nós é uma bandeja, né? Não é bem uma bandeja, mas parece, né? Bom, agora, a planta deve ser uma réplica de uma árvore da natureza em miniatura. Deve simular os padrões de crescimento e os efeitos da gravidade sobre os galhos, além das marcas do tempo e estrutura geral dos galhos. Essencialmente, é uma obra de arte produzida pelo homem através de cuidados especiais. Então você começa a entender, né, que a primeira coisa que o homem tentou fazer foi arrumar um recipiente, que era um vaso raso, era chamado de um vaso raso, onde nós chamamos de bandeja. Para mim parece uma bandeja, mas não é bem uma bandeja, mas como eu disse, é um vaso raso, baixo. Eu já vi esse tipo de árvore, e é caro, não é barato. Agora, isso foi produzido pelo Japão. Os japoneses produziram o bonsai, né? E é interessante o bonsai. Eu gostaria de ter uma árvorezinha dessa, sinceramente, gostaria. Porque é uma coisa assim, delicada, é uma coisa que para mim fala muito. Quando eu olho assim, eu falo, gente, que barbaridade. E ela está dentro de um recipiente que é como uma bandeja, né? A irmã Jane desceu daí para ela não cair, viu? Por isso que ela desceu. E deu risada ainda, porque conseguiu descer. Vamos lá. Eu tenho essa foto aqui, eu creio que a avó Simone está vendo essa foto. Ela está na rádio, pela rádio, né? Ela me mandou um WhatsApp. E essa foto que está aqui, do lado ali, ela mostra vários tipos de vasos, né? Vários tipos de vasos. É bem interessante. Sabe, eu digo para você que eu me sinto um privilegiado, né? Um bem-aventurado, né? Por poder ter aprendido o que eu aprendi e visto o que eu vi através desses estudos bíblicos, aonde o Senhor me levou para fazê-lo. Porque não é fácil. Vocês pensam que foi fácil? Às vezes eu começo a pensar, falo, gente, mas eu fiz tudo isso, eu tive que procurar, tive que baixar as informações e tal. Agora, veja bem aqui. No início das civilizações, a grande maioria estava, de alguma forma, desenvolvendo trabalhos em argila. Ok? Fazendo vasos e outros artefatos que iriam auxiliar nas atividades diárias. Dentro dessa cultura que estava se iniciando no mundo, os chineses não estavam de fora. Na arte de fazer vasos na China, o trabalho mais espetacular registrado até o momento foram os vasos coloridos, que datam de 6.000 a 7.000 anos atrás. Quer dizer, antes de Cristo, né? Jesus tem 2019 anos que veio. Agora, o melhor exemplo desses vasos ocorreu durante a cultura Yangshu, ok? Da era neolítica, cerca de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Na parte noroeste da China, nas proximidades do Rio Amarelo. Diversos exemplares deles foram encontrados em perfeitas condições para mostrar ao mundo a riqueza da cultura dos Yangshu. Então eu lendo isso, sabe, a avó Simone de um lado, a minha querida irmã Jane do outro, que ela está na rádio, ela está aqui, e você que está aí assistindo, que eu não estou te vendo, me faz pensar, olhando para essas informações,
como Deus trabalhou sempre na mente do homem. Porque se encontraram vasos coloridos, e isso deve estar em algum museu, com certeza, pelo valor histórico. E você então imagina a fortuna que não deve valer um vaso desse, que deve ser uma arte muito linda. E sem falar para você que naquele tempo tudo que se fazia era quase que artesanal, não existia maquinários. Então, começando a olhar para isso, aí você começa a ver a importância que tem um vaso. A importância que tem um vaso. Quanto mais trabalhado, quanto mais colorido, enfim, mais valioso é. Interessante isso. Então, me faz pensar. E nós somos o quê? Nós somos um vaso, né? Para frente nós vamos falar sobre isso. Então vamos aqui. Vamos aqui para a historinha aqui, porque depois, na outra semana, a gente dá seguimento se Jesus não vier, claro. Agora, junto com as cerâmicas coloridas de Yangshu, foram encontradas as cerâmicas de cor preta. Olha isso. Cerâmicas de cor preta. Criadas por outra etnia chinesa, que também são de grande importância para a ciência por terem sido concebidas no Neolítico. Elas datam de 5.000 a 4.500 a.C. e está relacionada à cultura Emudu, que existiu há aproximadamente uns 7.000 anos atrás. Então você vê que existiam culturas no passado que se dedicavam a certas coisas, né? Se dedicavam a certas coisas. E naquele tempo era como se fosse uma moda, né? As pessoas se dedicarem a fazer o que eles faziam, os vasos pretos, os vasos coloridos, etc. Se nós olharmos hoje para o mundo que nós vivemos, para mim, na minha visão, é a pior época da Terra. Sim. É a pior época da Terra. Eu estava ouvindo um vídeo que me mandaram hoje de manhã, que me deixou pensativo, que me deixou ver que hoje, com esse assunto que Jesus tinha falado, que a ciência ia se multiplicar de tal forma que hoje a ciência se multiplicou tanto que tem nos afastado da presença de Deus, em muitos casos. É o caso do vídeo que eu ouvi hoje de manhã. Pessoas que passam muito mais horas olhando para o celular do que lendo a Bíblia ou mesmo orando. Tanto que esse modernismo invadiu as igrejas. Eu me lembro que no passado, não muito longe, as igrejas aqui, principalmente americanas e algumas hispanas, tinham atrás dos seus bancos Bíblias e até inários. Hoje não existe mais. Porque o povo não quer pegar a Bíblia. Você está entendendo? Então, olhando para o mundo anterior, para o mundo atual, existe uma grande diferença, que os valores eram outros, as ideias eram outras. E se não tivesse acontecido o que aconteceu nessa cultura na China, nós nunca íamos saber que existiam vasos e cerâmicas de cores e até cerâmicas pretas. E há muito tempo atrás. Então essa foto que está aí, dá para ver nítido, porque minha cara não está tampando, você vê que a borda dela é escura, mas é trabalhada, é pintado. E dentro tem pinturas. Eu me lembro de ter visto algum tipo de vaso assim, mas não assim como está em cerâmica ou mesmo em barro. A gente sempre vê essas coisas pintadas em vidro ou plástico, que é a maneira mais fácil e mais barata de se fazer.
O processo é bem mais fácil. Você não pensa que para fazer um vaso de barro é fácil. É só você pegar lá o barro e fazer. Não. Não é. Nós vamos ver isso. Por isso que eu parei. Na próxima semana a gente começa. Então, nós temos que passar a entender que vaso é um recipiente. Verdade? Vaso é um recipiente. Hoje você vê vaso até de madeira, gente. Tem o tal de chachim. Lembra do chachim? Minha mãe é que gostava muito do chachim. Com aquela trepadeira. Minha mãe gostava muito. Não se vê muito chachim hoje. Que é aquela coisa que parece de palha, né? Escura. Aí eu já conheço um pouquinho porque minha mãe tinha muito isso, chachim. Era muito famoso o chachim. Então, não sei a origem do chachim. Sinceramente, não sei. Nunca procurei investigar sobre isso. Mas aí você vê que existia a cerâmica preta e elas eram pintadas. Na verdade, esses tipos de vasos em cerâmica preta, como eram quando era feita, elas não eram para botar planta. Porque se você pusesse a terra ia tampar a pintura. Então não era. Era mais para adorno. E se existe hoje em algum lugar, isso é muito caro. Tem um valor tremendo. A da história, né? Agora, os emudos costumavam pintar nessas cerâmicas plantas, eles pintavam plantas, animais e desenhos geométricos. A foto abaixo, que vai aparecer depois, mostra um pote oval, medindo 11,7 centímetros de comprimento, com um javali desenhado. E tem uma forma bem parecida com os vasos de bonsai atuais. Veja bem. Então, uma coisa se liga na outra. Né? Porque bonsai é depois de tudo isso, desses vasos em cerâmica preta, em cerâmica pintada, dos chineses. Né? Isso foi depois que apareceu o bonsai com essa árvorezinha na bandeja. Agora, diversos tipos de objetos em cerâmica preta foram concebidos nesse período, como tigelas, copos, jarros e vasos. Olha só. Você imagina você ter uma coleção, ok? Na sua casa de diversos objetos em cerâmica preta. Imagina a fortuna que você não teria na sua casa, não somente em valor numérico, mas como valor histórico. Vai buscar para você ver. Vai buscar, procura. Hoje você vai nos mercados, nas lojas, você vai encontrar lá jarras de vidro, jarras de plástico, não é assim? Mas o preço é porque também o valor, fazer uma jarra de vidro ou uma de plástico, joga numa máquina, tem um molde. Tá entendendo? Isso não era assim, isso não era feito com máquina, era feito com a mão. No máximo que eles podiam arrumar era uma forma. Mas tinha que fazer a mão. Está entendendo o que eu estou falando? Bom, é bom que você preste bem atenção, porque quando entrar na parte espiritual, aí você vai começar a lembrar daqui que estamos falando. Essa é o vaso que eu acabei de mostrar, que eu acabei de falar. Que tem um javali desenhado ali, ele é um escuro. Imagina uma peça dessa, quanto não deve valer? Agora, quase que paralelamente à história das cerâmicas do Neolítico, surgiram também os artefatos de bronze. Nesse período começou a aparecer artefatos de bronze. Você sabe que para fazer qualquer coisa do bronze, isso tem que ir para o fogo. E era tudo na base do artesanal. Não pensa que é brincadeira. Não é não. Agora, achados arqueológicos sugerem que os chineses começaram a produzir artefatos em bronze no final do Neolítico, cerca de 2000 a 3000 a.C., nas proximidades do Rio Amarelo, na China, durante o período da cultura Longshan, quando ainda eram utilizados ferramentas de pedra. Você imagina o trabalho que esses homens, essas pessoas tiveram,
teriam para fazer esses tipos de objetos, sendo que não existia maquinários e nem ferramentas, eram estilo pedra. Então, aí eu começo a pensar e começo a dar valor a um vaso. Porque o vaso ele não é feito para nada. Não. O vaso não é feito para nada. Eu posso pegar aqui isso aqui, por exemplo, isso aqui não é bem um vaso, mas é um recipiente com forma de vaso. Aí. Tá vendo? É um recipiente com forma de vaso. Mas está servindo para botar aqui o que? Caneta, tesoura, lápis. Você está entendendo? Se fosse raso, não caberia, não poderia colocar, ia cair tudo. Então, é para você ter uma ideia, começar a pensar um pouquinho aonde nós vamos chegar. Tá bom? Que mais? Não vai ser longo hoje porque é o início, né? E também não gosto de ficar longo demais porque se perde, mas não é bom que você não perca, é bom que você fique lembrando disso, apesar que vai estar gravado, está sendo gravado, tanto na fanpage como vai estar depois no YouTube, etc. Estudos indicam que tantos artefatos em bronze foram normalmente utilizados até as dinastias Shang, 1723, 1046 a.C. E Zhou, 1034, 2246 a.C. Então você vê que pelo tempo, pelas datas, isso já é antigo. Mas vou dizer uma coisa para você, isso não foi produzido da própria mente do homem. Não. Deus, na sua grandeza, sempre trabalhou com a mente do homem. Porque lá no futuro, depois disso, iria ser utilizado aqui. Aonde? Na palavra. Então, é bom que você entenda agora o valor de um vaso. É muito importante isso. Você vai ver mais para frente, eu não posso adiantar nada aqui, né? Vamos passo a passo. Que é melhor, né? Então vamos lá, porque vem na minha cabeça, mas eu não vou falar agora. Vamos lá para frente. Então, você imagina se você tivesse a oportunidade de pegar na sua mão um vaso de bronze ou de uma argila negra. Você vê, aqui tem lojas finas que existe, não é bem vaso, são adornos, assim, cúbicos, né? Redondos, ovais, de metal, né? No bronze. Você vai ver que o preço é caríssimo em comparação de vidro, em comparação de plástico, né? Agora vamos aqui. Não vou entrar aí. Não vou entrar ali. Não vou entrar ali porque o tempo aí já vai mudar a história. Foi o que eu falei. O que é um vaso? Aí nós vamos entrar aí. Mas vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui. Né? Eu falei que não ia ser longo, vai ser mais curto que em espanhol. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Depois dessa história que você ouviu comigo, depois de tudo que você já acabou de ouvir e de aprender comigo, que eu também aprendi, a história nos mostra o valor, a importância de um vaso. Você toma café numa xícara ou num copo, é que eu não tenho aqui, mas uma xícara grande, ela tem, a gente chama de asa, tem a asa para você pegar, uma alcinha para você pegar, mas se você tirar aquela alcinha ou aquela asa, é um vaso pequeno. Você está entendendo como é que é o negócio? Eu não sei se estou conseguindo passar o que eu vejo na minha mente para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, aqui, por exemplo, em casa, a minha mulher tem
um vaso com uma palmeira muito bonita, por sinal. E todo dia ela molha aquela palmeira 2 vezes por dia. Uma de manhã e uma de tarde. Né? Para que a palmeira se mantenha fresca e hidratada. Só que nesses vasos, não sei se você sabe, os vasos eles têm que ter furo para que a água escoe, né? Para que a terra não fique podre. Interessante, né? Então, agora você para pensar. Se você olhar ao seu redor, você vai ver várias pessoas de tamanho, idade, cor, raça. Mas ponha na sua mente, isso são vasos. Só para você começar a pensar, estou falando isso. Ok? Eu já vi, quando estive, que eu viajei, estive numa viagem para Israel, Egito, etc. E no Egito nós entramos no Museu do Egito. Gente, olha, eu nunca vi coisa tão antiga quanto aquele lugar ali. Mas se você vê o estado, você não acredita de tão bem conservado. E um valor histórico mundial, né? Então, eu lembrei inclusive do incêndio que houve lá no Museu do Brasil, lá no Rio de Janeiro. O que se perdeu e que nunca mais se recupera, o valor histórico. Tem gente que deve estar chorando até hoje por isso. E com muita razão. Só que eu dou graças a Deus que esse livro, que tem um pouco mais de 2000 anos, porque foi logo depois de Jesus que esse livro começou a ser escrito, né? Então o que acontece? Ele começou a ser montado, né? Então o que acontece? Ele não está no museu, senão talvez já tivesse sido até destruído. Ele é eterno e ele está aqui na nossa mão. É um livro eterno, a Bíblia, e que muitas pessoas não valorizam hoje. Quando eu subo, eu quero que você preste bem atenção nisso, quando eu subo na fanpage da rádio alguns vídeos, é porque eu achei muito interessante e gostaria que vocês entrassem na página da rádio, que vocês curtissem esses vídeos e deixassem um comentário nos vídeos que eu ponho lá. Eu subi hoje 3 e estou com mais alguns para baixar e subir para a rádio. Inclusive esse do tempo, que hoje o diabo está enganando tanta gente que passam horas e horas com isso na mão. E nem se lembra que Jesus está às portas. A qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, eu agradeço a Deus por você estar comigo. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode me fazer. Já te falei, estudo bíblico. Se eu não te puder responder agora, eu te respondo depois. Tá bom? Mas eu agradeço a sua participação. E creio que você está aprendendo juntamente como eu estou aprendendo aqui. Que quem ensina aprende, né? E rever coisas que foram estudadas no passado. Eu nunca ministrei esse estudo que eu estou dando hoje. Nunca. Nem esse, nem o serve religioso. E tem outros que eu nunca ministrei aqui, ainda que vamos ministrar. Depois você imagina, fiz tudo isso em português e tive que traduzir tudo para o espanhol. Trabalho, né? Fora a rádio, etc. Mas estamos aqui fazendo tudo o que eu estou fazendo, como diz a Bíblia, somos servos inúteis. Mas louvado seja o Senhor, que um dia Ele vai reconhecer tudo o que estamos fazendo. Amém? Eu agradeço a Deus pela paciência de vocês, de estar comigo aqui. E eu prometo voltar. Na segunda-feira, se Jesus não voltar com a nossa programação normal, vocês não vão me ver. Na segunda-feira eu não abro. Eu só abro na terça, na segunda parte, que é às 11h30, que a pastora Simone entra. Mas eu estou aqui, nada entra sozinho aqui. As pregações, essas coisas, não, eu estou aqui. Talvez você não vai me ver, mas eu estou aqui, para pôr no ar, tá bom? E quarta-feira seguimos, enfim, vamos seguir fazendo a obra do Senhor. Eu só espero que vocês orem por mim. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Paizinho Santo, Pai querido, te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus.
E sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso estamos aqui, Senhor. Somos dependentes de Ti. Abençoa meus irmãos que estão pela rádio. Abençoa meus irmãos que estão pela fanpage. Os que vão assistir pelo YouTube ou Google. Que essa palavra, que esse ensinamento venha, Senhor, mostrar alguma coisa para nós. Pois precisamos de Ti. Abençoa o final de semana de cada um, Senhor. Esteja conosco, porque precisamos do Senhor. Pois te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.